Oi, turma! Hoje a aula é sobre integração metabólica, aula 2. A aula 1 está antes desta, onde fala a base aqui de tudo. Então, se você não estudou, não olhou a integração metabólica, aula 1, assista agora, porque se você assistir agora, nesse momento, a aula 2, sem ter olhado a aula 1, você vai ficar aí meio viajado aí. Então, volta, estuda integração metabólica, aula 1, e depois aqui já direciona para a aula 2. Mas antes disso, compartilhe este vídeo, inscreva no canal, ajude aí ao canal a crescer. Então, vamos começar aqui, ó, período pós-prandial ou absortivo. O período pós-prandial é período pós-refeição. Então, o animal vai lá e come, a pessoa vai lá e se alimenta, almoça e janta. O que acontece logo após isso? Então, eu vou lá, eu me alimento e vou levar tudo que é carboidrato, lipídios e proteínas, tudo para dentro do organismo. Vai ocorrer o processo de digestão e lá no intestino é que vai captar todo esse produto aí que foi triturado, enfim, passou por uma etapa de catabolismo, né? Vai sendo triturado em sua menor porção e vai ser absorvido, principalmente aí pelo fígado, né? Vai ser direcionado aí para o fígado. Esse processo pós-refeição, pós-prandial ou absortivo, ele é um processo anabólico, ou seja, eu vou pegar pequenos pedaços e vou desenvolver grandes estruturas, grandes moléculas. Então, por exemplo, através de uma glicose, várias glicoses vão se juntar formando o glicogênio, que é um armazenamento de glicose. São muitas glicoses unidas formando ou o glicogênio muscular ou o glicogênio hepático, ou a partir de um aminoácido vem uma proteína. A partir de ácidos graxos, os lipídios e assim sucessivamente. Então, aqui o período pós-prandial é um período pós-refeição, quando o animal come. Então, logo depois de comer, tem a digestão e aí sim é que vai acontecer tudo isso daqui. Então, aumentando a quantidade de glicose no sangue, lá no pâncreas, na célula beta-pancreáticas, elas vão sintetizar um hormônio muito importante para o nosso organismo, que é chamado insulina. O que ele vai fazer? Ele vai vai remover a glicose do sangue, glicose plasmática sanguínea, e vai levar para as células, para os tecidos. Ela vai limpar o sangue, tirar a glicose do sangue, falando mais popularmente. E nesse caso, o glucagon vai ficar com os números muito baixos, vai estar muito baixo o glucagon, porque não vai precisar dele. Neste caso, como tem muita glicose no sangue, a insulina ela é ativada para remover essa glicose e levar para os tecidos e células. Continuando. Então, o fígado ele vai ser o órgão, o controlador metabólico mais importante. O fígado é o principal órgão de controle metabólico. Então, lembre-se, sempre quando falar de metabolismo, fígado é o mais importante. Pós-prandial, como já falei, porque ocorre um momento após a refeição. Após a digestão de carboidratos, proteínas e lipídios, os seus produtos serão absorvidos e direcionados para o fígado. Então, vamos lá para o fígado, que é o órgão principal aí de controle metabólico. Acontecem vários processos aí no fígado. O primeiro processo que ocorre aí não é o primeiro, mas um dos mais importantes aí é a glicólise. Vamos falar primeiro da glicólise. Então, a glicose, ela ingressa lá no fígado. Aqui eu tenho o melhor. Pronto, aqui a glicose vai ingressar. Olha aqui, a glicose está lá no intestino. Pós-refeição, pós-prandial, né? Então, ela vai e se direciona para o fígado, que é o órgão principal de controle metabólico. E aqui na glicose, ele vai passar por uma via glicolítica. Via glicolítica, aqui ó, a via glicolítica está ilustrada melhor. Então, glicose 6-fosfato, frutose. Isso foi estudado aí nas primeiras aulas de bioquímica e vai me dar quais produtos é que vai me trazer uma glicólise. É o piruvato e 2 ATPs, aqui ó, um ATP aqui e outro ATP. Então, formação de ATP, aqui um ATP e aqui outro ATP. E o piruvato. Aqui em cima eu tenho entrada de ATP e saída de ADP. Bom, mas o que é importante? Que a glicólise, ela acontece no fígado e ela tem a formação do piruvato e também de ATPs. Síntese do glicogênio hepático.
ou seja, glicogênese. É outro processo que ocorre aqui. Aqui eu tenho a glicose 6-fosfato, ela vai se armazenar em forma de glicogênio muscular, ou seja, são várias glicoses unidas que vai formar o glicogênio. Glicogênese. E para finalizar, a síntese do ácido gráfico, que é o terceiro processo aí, que vai ser a formação aí, que vai auxiliar aí na formação de triacilglicerol. Ou seja, com o aumento da insulina favorece a síntese do ácido graxo a partir do acetil-CoA. Então aqui eu tenho um acetil-CoA, ó, acetil-CoA. Com isso, a partir dele é que vai me dar os ácidos graxos. Aqui, ó, síntese do ácido graxo a partir do acetil-CoA. O VLDL, que é uma lipoproteína, ele vai pegar esse ácido graxo e levar para o tecido adiposo e daí vai se converter, vai formar o triacilglicerol. Então, levando lá para o tecido adiposo e me dando aí o triacilglicerol. Aqui nós temos a glicogênese, formação do glicogênio hepático. Aqui a glicose, me trazendo aqui o glicogênio. E aqui vai ser o processo de formação do triacilglicerol. Bom, lá no tecido adiposo, nós vamos ter o armazenamento, né, do triacilglicerol no período pós-prandial, entrando muita glicose lá no fígado. Vai auxiliar aí no tecido adiposo, no aumento do tecido adiposo. Só que aí deve haver um controle. A pessoa, o tutor do animal deve controlar a alimentação para que seja uma alimentação saudável e adequada, para que não ocorra um desequilíbrio no metabolismo. Enfim, por exemplo, o animal, ele só se alimenta. Então, eu vou ter um aumento da insulina e com isso vou captar a glicose, carboidratos, lipídios, enfim, vai entrando, e com isso vai ter a formação de triacilglicerol, ou seja, pode sim me trazer uma obesidade e o animal ele pode ficar obeso. Por isso deve haver um equilíbrio aí entre uma alimentação que seja adequada e que, lógico, também com exercícios físicos. O fígado e o músculo, o armazenamento do glicogênio dele é limitado. Até um certo ponto, ele vai formar o glicogênio. Já como o animal ele pode, sim, se tornar obeso e até com isso trazer outras disfunções como diabetes tipo 2, ter problemas de pressão e até problemas cardiopatas, né, cardíacos. Então, o tecido adiposo ele é ilimitado. Ele pode armazenar triacilglicerol ilimitadamente, sempre está absorvendo. Então, lá nos músculos, aqui um animal bem musculoso. Pós-prandial agora seria o outro órgão que nós vamos trabalhar. Tem o fígado, que é o principal de todos, agora o músculo. Com o aumento da insulina, vai ter uma maior captação da glicose aqui pelo GLUT4, que seria o receptor. Então, vai entrar glicose no músculo. Entrando glicose no músculo, vai auxiliar aí no glicogênio muscular. Vai formar o glicogênio, que seria um armazenamento de glicose lá no músculo, que vai auxiliar aí quando precisar dele para, por exemplo, o animal faz um exercício físico, precisa de energia, não tem o que comer, então vai quebrar esse glicogênio muscular. Isso ocorrendo assim, uma dieta adequada, uma alimentação saudável e exercícios físicos corretamente. E usando esse glicogênio muscular corretamente, auxiliado com essa alimentação saudável e com os exercícios físicos, aí eu vou conseguir chegar a uma hipertrofia muscular. O que é uma hipertrofia? É um aumento da massa muscular. Aumento da massa muscular. E por que vai ocorrer o aumento da massa muscular? Porque aí, se a pessoa não come bem ou come sem horários, come totalmente errado, não faz exercícios físicos corretamente, treina um dia, não treina depois, enfim, pode ocorrer uma degradação proteica. Por exemplo, a pessoa está lá fazendo o exercício, não se alimenta, não come, então o organismo ele precisa de energia para fazer o exercício. Como ele não encontra energia na forma de glicogênio muscular, ele vai pegar a proteína que está no músculo. Então aí vai ocorrer uma degradação muscular, uma degradação proteica que vai auxiliar aí
vai auxiliar para que não ocorra um ganho de massa muscular. Então, o glicogênio muscular é muito importante, junto com uma alimentação correta, com os horários corretos, exercícios físicos corretamente, que sejam adequados à pessoa ou ao animal, para assim ter o ganho de hipertrofia muscular e não havendo assim degradação proteica. Então, a insulina elevada também vai me auxiliar aí na síntese proteica, e com a ajuda dos aminoácidos, vai me formar as proteínas. Então, aqui a gente tem a glicogênese, que é o glicogênio muscular, como já falei tudo isso para falar que é glicogênese, o que ocorre no músculo, e proteogênese, que é a síntese proteica. Também vai ter formação de proteínas. Então, são esses dois processos, glicogênese e proteogênese, músculo. E para finalizar, tecido adiposo. Então, os ácidos graxos, a partir do acetil-CoA lá no fígado, através do VLDL, que é uma lipoproteína, vai levar aqui para o tecido adiposo. E lá no tecido adiposo vai ter a formação do triacilglicerol, tecido adiposo. Lembrando que é ilimitado, podendo deixar o animal obeso. Aqui no tecido adiposo é insulinodependente. Dependente, né? Insulino dependente. Portanto, vai ter o glúteo 4 que vai recepcionar essa glicose. E aí vai, né, com tudo isso, se converter aí em triacilglicerol. Portanto, nós temos aqui a lipogênese. Olha o triacilglicerol aqui, a fórmula dele. Então, nós temos lipogênese, que é a formação de lipídios. Bom, então é isso aí. Essa aqui é a aula 2. Tudo em uma revisada antes de iniciar a aula 3, que vamos falar sobre período pós-absortivo. Então, bom estudo, até mais.